Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Que bom que você está aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar, o nosso tema é por que eu ainda erro, né? Por que algumas atitudes que eu não quero fazer, de repente eu estou fazendo? Por que alguns pensamentos ainda me visita? Por que algumas atitudes que eu luto para que elas não aconteçam, para que elas não estejam dentro de mim, ainda se repete? Então nós vamos ver aqui com esse nosso estudinho aqui, o que posso fazer, para evitar errar, tá bom? Mas antes, a gente continuar, né, aquele curtir, aquele compartilhar e o comentar também é importante, e se inscrever no canal. Quando você faz essas 4 coisinhas aí, ajuda que o canal chegue ao maior número de pessoas possíveis. O YouTube, ele leva esse vídeo para muita gente dessa forma, tá bom? Então vamos lá, sem mais demora, vamos ver aqui nosso título, nosso tema é "Por que eu ainda erro?", né. Oh, meu Deus, por quê? Quem nunca chegou numa situação assim: "Meu Deus, por que eu falei? Por que essa irritação de repente? Nossa, por que eu não fiquei mais calmo? Nossa, porque eu não pensei melhor antes de fazer? Por que eu fui falar aquela palavra? Não, poxa, por que eu fiz aquilo? Eu podia ter ido por outra rota, por outro caminho". Então vamos ver aqui, acompanha comigo aqui. Olha só, todos nós questionamos em algum momento por que ainda erram. Mesmo quando temos um coração voltado para Deus, né, desejamos fazer o bem, somos confrontados com nossas falhas e limitações. O apóstolo Paulo expressou esse dilema ao afirmar assim, está lá em Romanos 7,19, ele disse assim: "Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço". Olha Paulo, um homem de Deus, dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, visita ele. Então, assim, isso dá, isso acontece. Lembre de Romanos 7,19, tá bom? Agora, a verdade é que enquanto estivermos nessa vida, isso você precisa entender, seremos imperfeitos. Mas isso não significa, vou repetir, mas isso não significa que não podemos crescer e melhorar. Vamos refletir algumas razões, 3 delas, pelas quais ainda erramos e como podemos lidar isso em Cristo Jesus. Só com Cristo Jesus, a sua palavra, é que a gente vai melhorando e se aperfeiçoando, né. Todos nós, do altar ao chão, do altar ao novo convertido, todo ser humano, eu digo isso às vezes para minha equipe, para o meu grupo pequeno, quando vou ministrar na igreja, todos nós temos um bug. Por causa da queda, todos nós temos um defeitozinho, onde o diabo faz visitação para ver se a gente cai, para ver se a gente repete aquele erro. Para alguns, é um desequilíbrio emocional. Pessoa com irritabilidade, que em momentos é visitado por esse espírito, né? Algumas vezes é visitado para que a sua irritabilidade se manifeste e ela acaba cometendo atitudes que não cometeria. Por isso que precisamos da palavra do Espírito Santo de nós para nos trazer equilíbrio. Então vamos ver aqui o primeiro pontinho. Ó, o primeiro ponto é que você precisa ter com total consciência. Erro porque ainda sou humano. Enquanto você for um ser humano, vai acontecer de você errar. Mas o erro vai ser um acidente, não algo programado. A pessoa que erra programada, ela está presa no pecado. Você comete um erro, mas esse erro não é algo programado, é algo que aconteceu numa situação de pressão, uma situação de dificuldade, é algo que não te pertence mais. E muito interessante, quero te lembrar, muita gente erra e aquilo nos faz mal. Isso é um sinal que esse erro não pertence a você. Muita pessoa erra e acha que isso é normal. Quando a pessoa toma uma atitude pecaminosa, uma atitude fora dos padrões,
religioso, cristão, porque você pode se irritar sim, a Bíblia diz: Ireis, mas não pequeis", né. Então quando a gente falta o equilíbrio do Espírito Santo, o equilíbrio de Jesus, aí a gente comete o erro. Mas nós temos Jesus para nos ajudar, tá bom? Então vamos continuar lá, o ponto um, porque eu sou ser humano. Então você vai errar, né. Eu lembro uma vez que meu pastor disse, o apóstolo Arcélio, né, uma vez a pessoa perguntou para ele: "Por que você está levantando tantos líderes assim? E se eles errarem?" Aí o apóstolo diz assim: "Mas eu não quero errar sozinho." Então, porque ele estava dizendo assim: todo mundo vai errar. Erro é inerente da raça humana. Mas Deus veio para nos ajudar cada vez a melhorar e evitar esses erros, tá bom? Então vamos lá. A primeira razão pelo qual erramos é simples. Somos seres humanos, não somos robô. Até a inteligência artificial erra. Eu uso no meu trabalho, eu sou um programador, e às vezes eu peço ajuda à inteligência artificial. Às vezes eu peço ajuda a máquinas. E elas erram. Já teve situações que passou informações para mim totalmente erradas. Então, nada é infalível. Então, nossa natureza está inclinada ao erro desde o Éden. No entanto, Deus não nos deixa sem esperança. Olha o que Paulo, continuando, ele afirma aí no Romanos 3:23, na versão Almeida Revista e Atualizada. Ara. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ele está dizendo o que com isso? Reconhecer nossa humanidade e nossas limitações é o primeiro passo para buscar ajuda. Se você reconhece que tem alguma dificuldade, se você reconhece que tem algumas lutas ainda, porque quando eu aceito Jesus, é um processo. O Espírito Santo vai nos lapidando. É um processo. Nem tudo fica resolvido num estalar de dedo. Estalei de dedo e tudo voltou, né? Eu lembro quando aceitei Jesus, imediatamente o vício do álcool, o vício das drogas, imediatamente foi um estalo, mas outras coisas são ainda um processo. Por isso que Jesus é o caminho, né? É no caminho, na jornada, Jesus vai nos lapidando, né? 1 Coríntios 1,18, eu tô lembrando aqui, que diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então, nesse processo aí de Deus nos salvando, nos lapidando, nos limpando, nos aperfeiçoando, esse processo aí é com o tempo, né? Jesus vai nos aprimorando, nos limpando com o tempo. Então, mas reconhecer, voltando, mas reconhecer é um primeiro e grande passo. Eu reconheço que eu tenho essa dificuldade. Eu reconheço que eu tenho esse problema, né? Eu reconheço que eu preciso da intervenção de Jesus nessa área. E às vezes essa área ele não remove, mas vai ficar sob controle dele, né? Paulo tinha um espinho no corpo. Não foi removido, mas estava sob o controle de Deus, né? Deus, ele liberta, ele cura, ele salva, ele prospera, ele faz tudo. Mas no tempo, na vontade dele. Mas quando a gente entrega tudo para ele, está tudo sob o controle dele. Tudo sob o controle dele. E cada vez que a gente está mais perto da palavra, mais perto de Jesus, isso vai se tornando fácil para a gente, tá bom? Vamos continuar? Precisamos da graça, como eu falei, e do poder de Cristo para vencer as nossas falhas. Sem esse recurso, nós não conseguimos nada. Precisamos da graça e do poder. Não é o nosso braço que nos santifica, não é o nosso braço que nos torna melhores. Vou repetir, não é o nosso braço que santifica, não é a nossa força que nos torna melhores. A justiça, a bondade, o equilíbrio, a mansidão, o amor, a alegria, a paz, a paciência, né? A bondade, a benignidade, citando os 9 frutos do Espírito, vem dele. Então é com ele que a gente consegue.
Quanto mais perto dele, mais parecido com ele nos tornamos. Então não é a nossa força, é a força de Deus em nós. Nós não temos capacidade de nada. Nós não somos capazes de nada. É Ele em nós. Então Jesus disse, acompanha aí comigo. Sem mim, nada podeis fazer. Tá bem claro, né? Bem claro. Então, assim, não temos que ter dúvida e não temos que achar que é a gente, que é a nossa força. Cada vez que você está mais perto de Deus, vou repetir isso, cada vez que você está mais perto de Deus, mais fácil as coisas vão se tornar. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, abrimos espaço para o Espírito Santo nos guiar e fortalecer. Precisamos deixar, precisamos estar conectado todo dia, né, com Deus para que Ele possa fazer o que Ele veio para fazer, né, em nós. Então vamos continuar? Acompanha comigo aí. Outro texto nos traz esperança. Olha só. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso nos ensina que, mesmo em meus erros e fraqueza, a graça de Deus nos capacita a seguir em frente e acertar. Nós temos que buscar o alvo. Se eu miro um arco e flecha na frente do meu muro, eu vou chegar no máximo a meu muro. Se eu miro o arco e flecha no sol, posso não chegar no sol, mas eu vou muito além daquele que apontou para o muro. Então a gente tem que apontar para Jesus. Apontar para Jesus que a gente vai chegar muito mais longe com ele do que das outras coisas. Então é Jesus que nos ampara nesse momento de dificuldade, tá bom? De fraqueza. Então, fechando o ponto número 1, né, porque a gente é humano, porque eu ainda erro. Então, ponto número 1 é porque eu sou um ser humano. Se eu não fosse um ser humano, até qualquer coisa criada por um ser humano, até uma máquina, até uma inteligência artificial, como eu acabei de citar, pode errar. Então, olha só, admitir nossas limitações não é sinal de fraqueza, mas maturidade espiritual. Precisamos reconhecer nossa dependência de Cristo e nos render diariamente. 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 Precisamos tomar uma dose diariamente do remédio chamado oração devocional, ou seja, tempo com Deus. Tá bom? Vamos para o segundo ponto agora? São só 3. Segura aí que você vai aprender mais um pouquinho. Né? A primeira coisa que nós vimos é porque eu ainda sou humano. Segundo, erro porque eu estou buscando um acerto. Claro, claro. Porque eu ainda erro. Porque eu sou um ser humano, já aprendi. E porque também estou buscando um acerto, né? Para acertar, às vezes a gente vai errar. Você não andou de primeira, você não falou de primeira, tu falou palavras erradas antes de aprender a falar. Você tropeçou, você caiu quando era bebezinho, até aprender a andar. Não quero que você, nesse vídeo, ache normal errar. Não é essa a intenção. Esse vídeo, a intenção é saber, se você errar, Deus vai te ajudar. Se você errar, é porque você está aprendendo. Se você errar, é porque você é um ser humano. Eu não estou falando do erro proposital, vou repetir. Estou falando do erro acidental, do erro de ser um ser humano, do erro de estar buscando o acerto. Então, erramos também porque estamos em processo de aprendizado. Um casamento, isso é importante você ouvir, você que é casado, casada. Um casamento você vai cometer alguns errinhos até acertar. Porque você está conhecendo a pessoa, está aprendendo o que pode falar e não pode, está aumentando a sua respeitabilidade, o teu conhecimento. Então, assim, querendo acertar, você pode errar. Então, em todo relacionamento pode haver um erro, mas não é porque houve um errinho que cancela todo o resto. Tem muita gente que é radical. Por causa de um errinho, cancela toda a história. Não é assim. Não é porque houve um errinho que eu cancelo todas as outras coisas. Não é dessa forma, não, tá bom? Então, olha só. Vou repetir, erramos também porque estamos em processo de aprendizado. Ninguém nasce sabendo tudo e o aperfeiçoamento é uma jornada. Como eu citei, Jesus é o caminho, na caminhada. A Bíblia nos incentiva a perseverar, mesmo quando falhamos.
mesmo quando falhamos. Tem um, tem um livro de um pastor, tô tentando lembrar, John Manson. Eu leio esse livro todo ano, Derrotando um Inimigo Chamado Mediocridade. Acho que tem algum link em algum YouTube, eu citei ele, botei o link aí. Talvez eu bote o link se eu lembrar a você do livro. Ele diz o seguinte: quando você cair, aproveita e pega alguma coisa. Ele está ensinando o seguinte: olha só, você vai cair, mas quando você cair, aprende alguma coisa. No chão lá, tu vai aprender alguma coisa, pegar alguma coisa. Pega alguma coisa para não repetir o mesmo erro. Então, ninguém nasce sabendo tudo e o aperfeiçoamento é uma jornada. A Bíblia nos incentiva a perseverar mesmo quando falhamos. Olha só, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Se levantará. Tu és justo por causa de Cristo Jesus, não é sua força. Mas olha só, Deus te chama de justo. Deus te chama de justo porque a justiça mora dentro de você, e essa justiça é o Senhor Jesus. Então, assim, se tropeçar, pode ter o tempo de choro, de vergonha, de arrependimento, mas bate a poeira, levanta, dá a volta por cima, ergue o rosto. Tem até um vídeo aí, em algum lugar aí no canal que fala sobre isso, de o rosto erguido, levanta a tua cabeça e vai embora, parte para cima. Essa busca pelo acerto envolve humildade e disposição para aprender com os erros. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes. Você sabe disso, mas posteriormente foi restaurado e se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Lá em João, último capítulo de João, Jesus vai atrás dele, você conhece a história, e dá oportunidade para Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Jesus 3 vezes pergunta para ele, 3 vezes responde Jesus, eu te amo, para cancelar aquela atitude errada dele. Isso mostra que o erro não é o fim, mas a oportunidade de crescer. Poxa, o que que eu vou aprender com esse? O que que eu posso aprender com essa burrice que eu fiz? Meu Deus do céu. Nossa, que eu cometi essa burrice, essa ignorância. Senhor Jesus, eu fui desequilibrado. Jesus, eu cliquei onde eu não devia, eu falei o que não devia, eu vi o que não devia, eu desejei o que não. O que que eu vou fazer com isso, Jesus? Né? Uma das coisas a fazer com isso é reconhecer que você é um ser humano, que você erra, que você tem um probleminha que você precisa entregar a Deus para te ajudar. Finalizando o ponto número 2, para a gente partir por 3, tenha um coração ensinável. Esteja disposto a corrigir suas falhas. Aprender com os erros é parte essencial do processo de santificação. Aprender com os erros, porque se eu reconheci que aquilo é um erro, aquilo não vai acontecer mais. E vou fazer força em Cristo Jesus para isso não repetir, tá bom? Então vamos para o número 3 agora e último, para encerrar o nosso vídeo. Erro, porque às vezes esqueço que sou falível. Ou seja, ou seja, ou seja, eu vou errar sim. Não querendo, mas vou errar. Sabendo disso, eu vou ficar muito mais atento em situações que eu sei que eu tenho fragilidade. Sabendo que eu sou falível, eu vou evitar algumas situações. Sabendo que eu sou falível, eu vou evitar cair, né? Porque impedir ser tentado não tem como. Até Jesus foi tentado 40 dias. O segredo é não cair na tentação ou não estar em situações onde você vai ser tentado. Se você já reconhece que você tem uma dificuldade, é nessa área que você precisa vigiar e tomar cuidado, né? Pedro disse, né, 1 Pedro 5,8, vigiai, porque o vosso inimigo, Satanás, anda ao derredor buscando quem quer possa tragar. Então vigia. Porque só orar não adianta, tem que vigiar. Se você é fraco em alguma situação, evite ela. Por vezes, nos esquecemos que somos falíveis. E caímos na armadilha da autossuficiência. Paulo nos adverte: aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Toma cuidado com seu superpoder de santidade. Você vai ver aí nas mídias, né? E eu vou confessar algo para vocês.
que eu tenho muita dificuldade com as pessoas radicais. O radical, para mim, está escondendo alguma coisa. E você vai ver na mídia aí quantos pastores radicais e daqui a pouco é encontrado porque tem um amante, é encontrado porque é assédio moral, pressão na igreja, pressão nos discípulos, uma exigência de santidade que nem ele tem. Eu sou radical sim, mas radical é comigo, não com o outro. Jesus não foi assim. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Nossa, eu tenho muita dificuldade com gente radical. Muita dificuldade. Eu digo radical com os outros. Porque olha só, todos nós somos falíveis, todos nós poderemos tropeçar. Imagina essa pessoa que arrota, me perdoa o termo, arrota a santidade no braço dele. Imagina. Você deve estar vendo os vídeos aí, deve estar vendo situações aí, onde esses homens de Deus, de repente, são desmascarados. Por quê? Porque ele acha, opa, o microfone mexeu aqui, é tudo ao vivo mesmo, não tem edição, porque ele acha que ele é forte. Sozinho, nós somos alvo fácil de Satanás. A soberba. Todos esses homens e mulheres que caíram é por causa da soberba, por causa do ego. Então, assim, precisamos saber que somos falhos, sim, e precisamos do Senhor Jesus Cristo. E o texto diz, né? Tu pensa que é bonzão aí? Toma cuidado. É o que 1 Coríntios está dizendo, capítulo 10, versículo 12. É fácil cair na ilusão de que já alcançamos um nível de maturidade que nos torna imunes aos erros, né? Imunes aos erros. Eu lembro que era um novo convertido e tava me achando um santarrão, o cara mais puro da parte da terra. E eu tava descendo a serra aqui de Teresópolis, onde eu moro, indo pro Rio, e comecei a falar dessa maneira: Senhor, sou me sentindo assim tão limpo, tão puro, Senhor Jesus. Nossa, quando eu comecei a orar dentro do carro, falar com ele, eu vi que a minha luz é trevas diante da luz de Deus. Se a Bíblia diz, se o meu coração há pecado que eu desconheço, se a Bíblia diz que os céus aos olhos de Deus não é puro, rapaz, toda vez que a gente chegar perto diante de Deus, nós vamos estar devendo. Toda vez que a gente chegar diante de Deus, vai ter alguma coisa para a gente arrumar. E continue assim, tomara que seja assim a sua vida. Porque se você chegar diante de Deus como tudo resolvido, o que ele vai fazer por você? O que ele vai te melhorar? Não há nada para melhorar. Já tentou conversar com alguém que sabe tudo? Já tentou ensinar alguém que sabe tudo? Então, essas pessoas que se acham infalíveis são assim. E são alvo fácil do inferno. Por isso precisamos entender que só com Cristo Jesus, tá bom? Precisamos manter uma postura humilde, porque reconhecer erro é uma atitude humilde. Precisamos manter essa atitude humilde e vigilante. Vigilante. Quem tem que tomar conta de você não é o seu pastor, não é o líder, não é o cônjuge. Quem tem que tomar conta de você é você, porque você sabe as suas falhas. Você sabe ainda o que te perturba. Você sabe ainda aonde você não pode ir. Então precisa manter uma postura humilde, vigilante, sabendo que só pela graça de Deus permanecemos firmes. A arrogância e a presunção abrem brechas para novas falhas, tá? Então, fechando no ponto número 3 aqui, né? Mantenha o coração quebrantado e vigilante, sabendo que a nossa força vem do Senhor e não de nós mesmos, tá bom? Esse aí é o segredinho. Então vamos concluir para a gente terminar esse vídeo. Acompanhem comigo aí, ó. Errar é uma realidade que todos enfrentamos. No entanto, o erro não define quem somos em Cristo. Você não é o erro. O erro foi um acontecimento. Através da graça de Deus, podemos aprender com as falhas e nos tornar pessoas melhores. É isso que Deus quer. Reconhecendo nossa humanidade, buscando um acerto com humildade e permanecendo vigilante contra o orgulho, podemos viver uma vida constante de crescimento espiritual. Como diz o salmista: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Glória seja dado ao Senhor. Vamos mais acertar do que errar em Cristo Jesus.
né? Jesus vai nos ajudar muito mais a acertar do que errar. E os erros vão ser eventuais, serão corrigidos e a gente vai melhorar. Nós estamos numa caminhada, numa jornada cristã. Então, esse foi o nosso estudinho. Espero que tenha te alcançado de alguma forma, te edificado de alguma forma, te fortalecido de alguma forma. E lembrando, né? Se você acha que alguém precisa ouvir esse vídeo, compartilha nos seus grupos também de Zap, para que o evangelho chegue para todo mundo dessa forma no qual eu tenho levado ele, tá bom? Quero fazer uma oração para você, para que Deus nos ajude, e eu me incluo nessa, para que Deus ajude a gente a errar menos, a acertar mais, tá bom? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela sua palavra lida, ministrada, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está conectada e cada família, que venhamos a acertar muito mais que errar. Nos ajuda, Jesus Cristo, a sermos parecidos com o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter assistido até o fim. Que Deus te abençoe. Que seja um dia de vitória, uma semana de vitória em todas as áreas e que seja um ano com mais acertos e menos erro. Deus te abençoe. Shalom. Até a próxima.